Fala pessoal, beleza com vocês? Muito bem, hoje nós vamos trabalhar em relação à produção textual uma matéria nova que é chamada de resenha. Calma, resenha não é aquele encontro de amigos que às vezes vocês fazem na casa de alguém em algum lugar, não. Tá? É um texto argumentativo, expositivo, que iremos trabalhar a partir de hoje. Também não confundam resenha com resumo, não tem nada a ver. Daqui a pouco eu vou explicar essas duas situações para vocês, beleza? Muito bem, a resenha, como eu agora falei com vocês, é um texto expositivo argumentativo que analisa uma obra, um filme, uma peça teatral, uma novela. Então é um texto que ele vai abordar, ele vai analisar. Então vamos nos preocupar com análise de um texto. Vocês vão analisar um texto. É bem diferente de você fazer um resumo de um texto. Resumir, você pega lá um texto qualquer e você diminui as suas ideias ali, etc e tal, diminui aquele texto ali. Você fez um resumo. Não. A resenha, ela é bem diferente. Ela vai fazer uma análise em cima daquele texto. Beleza, galera? Ficou claro? Muito bem. Então a resenha, ela pode ter, principalmente a resenha crítica, ela pode ter e se dividir, nesse caso, em três partes. Você tem aí a resenha crítica elogiosa, que, como já está falando a palavra, de fazer elogios. Ela tece elogios, ela tece comentários positivos acerca de algum determinado tema. Beleza? Temos também a resenha crítica, no caso, negativa. Bom, que já apresenta, nesse caso, opiniões desfavoráveis ao que se analisa. Então, são opiniões totalmente contrárias, são análises totalmente desfavoráveis, negativas em relação a um tema, ok? E temos também a resenha construtiva, com caráter construtivo. O que significa isso aí? Que mostra os pontos negativos no início do texto, no início da sua análise, e no decorrer do texto vai expondo situações que podem melhorar. É igual uma redação, é igual quando você faz, por exemplo, uma redação. Né? O professor ali começa a corrigir sua redação, ele começa a criticar de forma, de repente, negativa alguns erros, alguns pontos que estão errados na sua redação, e ele, ao mesmo tempo, fala para você o que ele pode melhorar naquela redação que você fez. Entenderam? Então, tudo é uma análise. Então, esse ponto, essa parte construtiva, é exatamente isso. Os pontos, os erros, né? Ele pode mostrar os erros para você, as situações complicadas, que não tinham nada a ver, os pontos negativos, e sugerir a você algumas melhoras para aquele texto ali. Nesse caso aí, pode ser para teatro, novela, filme, série que vocês gostam. Então, tudo isso aí é um tipo de análise textual, beleza? Agora, qual é a diferença de resenha e resumo? Eu já falei, né? A resenha, o resumo é você pegar um texto e praticamente você resumir, você colocar em poucas palavras ali o que você leu, o que você entendeu e passar para um texto. Isso é um resumo. A resenha é algo muito mais profundo. Na verdade, a resenha, ela possui duas partes. Ela tem, a primeira parte dela, ela é expositiva, e a segunda parte, ela é argumentativa. Eu até costumo dizer que essa primeira parte, você pode até fazer um resumo, um pequeno resumo, ok? Mas quando chegar a parte argumentativa, é você fazer a análise daquela obra, daquele texto, daquele produto, daquela situação. Entenderam? Então, a primeira parte do texto pode ser até esse resumo, mas a segunda parte é apenas uma análise. Muito bem. Então, essas duas partes. O que é essa primeira parte? É a parte expositiva, inclusive a introdução, que eu já trabalhei com vocês em sala de aula, que na verdade é a síntese, é a sinopse. Vamos falar aí de um filme, vamos supor, vocês querem fazer a resenha de um filme. Então vocês vão falar sobre os autores,
ou vocês vão falar a duração do filme, a quantidade de personagens, etc e tal. Enfim, então essa primeira parte é tranquila. Agora a segunda parte, que é a parte argumentativa, aí sim você vai fazer uma análise em cima desse filme. Você vai fazer uma crítica em cima desse filme. O que poderia ter melhorado, o que não saiu bem, o autor que de repente poderia ter um outro jeito de ser no filme, enfim, o que de repente o autor do filme poderia ter mudado, poderia ter feito, de repente não fez uma situação muito legal. Então, enfim, você vai fazer uma análise dessa obra, você não vai fazer resumo, você vai fazer uma análise da obra, entenderam? Inclusive lá na página 84 e 85 do livro de vocês, vocês terão essas definições todas, a forma que você pode fazer uma resenha. Beleza, galera? Detalhe, resenha também não significa que é a sua opinião. Tá? É uma opinião mais, vamos dizer assim, mas que você não pode colocar em primeira pessoa. É um texto mais jornalístico, a resenha é um texto mais jornalístico. Porque raras pessoas colocam a primeira pessoa, mas não é interessante você colocar a primeira pessoa em resenha, ok? Então guardem isso. Primeira pessoa não rola em resenha. Tá beleza assim, galera? Ficou entendido? Ficou claro o que significa resenha? A diferença de resenha e resumo? Então guardem isso aí com vocês. Iremos trabalhar durante as nossas aulas exercícios sobre esse assunto. Tá beleza assim? Um grande abraço em vocês todos.